Conversa de Fato entrevista hoje o deputado federal Rogério Rosso, um homem experiente, que já foi executivo de multinacionais como a Fiat, como a Mercedes-Benz, ocupou cargos no GDF, e para entrevistá-lo, junto comigo, está o jornalista Diego Amorim. Deputado, onde o senhor acha que o governador tem errado mais nesses 6 meses de administração? Acho que a linha estratégica do governo nesses primeiros 6 meses foi centralizar, né, as atividades de gestão administrativa. Eu defendo e sempre defendi que as cidades do Distrito Federal não cresceram só em número ou em população. Elas precisam sim, especialmente, ter mais autonomia, né? E essa centralização das atividades, quando você concentra muito, né, as decisões em uma ou 2 áreas, você tende a errar, porque você não tem foco. O seu foco passa a ser dividido em várias atribuições de governo. Portanto, eu diria que esse excesso de centralização e, ao mesmo tempo, né, enfrentamos uma crise financeira séria. É verdade quando o governador Rodrigo Hollenberg fala que o Distrito Federal está sem dinheiro, é verdade. Mas falar em crise o dia inteiro, o tempo inteiro, todos os momentos, gera crise. Porque o empresário que quer investir, segura. O que quer ampliar, não amplia. Né? Mas mudar o discurso muda a realidade, deputado? Eu acho que é um início de atitude. Né? Você só reclamar o tempo inteiro da vida, realmente, você precisa reagir. Você precisa reagir com ações, com atitudes, com o seu discurso. Né? O maior vendedor das potencialidades do Distrito Federal é o próprio governador. E o vendedor das negatividades pelo que passa o Distrito Federal não deve ser o governador. Então o senhor partilha do pensamento da boa parte da população de que o governo ainda não engatou? O PSD, que está junto do governador desde o início ainda da aliança que se montou em 2013, nós entendemos que é chegada a hora de arregaçar as mangas e com criatividade. O que o deputado federal Rogério Rosso tem feito pelo Distrito Federal? Bom, nós estamos aí, o nosso mandato, a legislatura atual começou no dia 1º de fevereiro. Nós estamos 5 meses no exercício do nosso mandato e que eu sou o líder do partido na Câmara dos Deputados, uma bancada de 36 deputados, num momento bastante especial e difícil, politicamente e economicamente do país. E independente desse nosso dia a dia na liderança, que consome boa parte do nosso tempo, nós temos procurado a não perder o foco também nas necessidades regionais do Distrito Federal. Apresentamos mais de 20 projetos nesse tempo, projetos de muita importância para o Distrito Federal. Exemplo, apresentamos uma proposta de emenda constitucional, uma PEC de número 46, da nossa autoria, que cria na região do entorno do Distrito Federal, nesses municípios goianos limítrofes ao Distrito Federal, os mesmos incentivos fiscais que Manaus e o estado do Amazonas criou, que é a famosa Zona Franca de Manaus. Aonde somente após a criação da Zona Franca é que as empresas do Brasil e de boa parte do mundo foram para ali se instalar no meio da região amazônica. O senhor está propondo isso para Goiás, é isso? Para o entorno do Distrito Federal. De que forma isso beneficiaria o Distrito Federal? Muito simples. Hoje, a população que mora nessas cidades do entorno, ela só dorme lá. Ela trabalha aqui no Distrito Federal e utiliza os serviços de saúde aqui do Distrito Federal. Hoje, a nossa oferta de empregos no Distrito Federal está dividida entre os moradores do Distrito Federal e os moradores do entorno. Criar um emprego no entorno é gerar 2 empregos. Explico. É um 2 em 1. Quando você gera um emprego, por exemplo, em Valparaíso, ou Cidade Ocidental, em Águas Lindas, Santo Antônio, Descoberto, Planaltina de Goiás, aquele que já trabalha aqui vai ficar próximo da sua residência e abre-se uma vaga para o Então, gerar empregos, na minha avaliação, resolver boa parte do problema que foi criado com essa falta de planejamento regional, vamos dizer assim, territorial, que hoje se convencionou chamar de entorno, mas que são moradores que já viveram aqui no Distrito Federal nos anos 80, nos anos 90, que tiveram que ir para essas cidades em razão do alto custo de vida aqui do Distrito Federal, mas que não quiseram perder o seu dia a dia, o seu vínculo
com o DF, com o Brasil. Deputado, o senhor, quando presidiu a Codeplan em 2009, defendeu muito as PPPs. O senhor continua apostando nessa parceria público-privada? Eu não tenho nenhuma dúvida. As PPPs, elas são originárias da Inglaterra. A Inglaterra, mesmo sem problema financeiro, ela entendeu o seguinte: poxa, eu como Estado, eu como governo, tenho que ter a obrigação de prestar bons serviços essenciais para a comunidade. Serviços de saúde, segurança pública, educação, dentre outros, transportes. Mas existe uma gama de serviços que não necessariamente precisam ser feitos, investidos, gastos com recursos públicos e gerenciados pelo Estado. Então a PPP ela veio lá do modelo inglês, foi implantada a sua legislação no Brasil em 2004 e foram poucos os projetos de PPPs nos estados, nenhum no governo federal. Nos estados. E os que foram implantados nos estados todos com muito sucesso. Em que casos práticos isso poderia ajudar o GDF? Por exemplo, se eu tenho um exemplo prático de onde poderia ser aplicado esse modelo de PPP? Em vários modelos. Me diga o senhor uma área. Qualquer área. Saúde é uma coisa de muita carência. Excelente. Saúde. Nós temos percebido que vários exemplos de sucesso em gestão de saúde, em governos estaduais, os governadores eles contrataram organizações sociais para gerenciar suas estruturas de saúde. Né? As OS, São Paulo e aqui nosso vizinho Goiás. Marconi Perillo, ele teve realmente uma performance em saúde pública muito boa. Então, por exemplo, eu diria que a PPP, uma OS, o que faz? Ele administra um hospital, serviço público, mas ele passa a administrar. Será que não seria o caso, porque o governo faz o projeto, o terreno é do governo, da população, ele constrói o edifício do hospital, ele equipa com equipamentos esse hospital e coloca para o setor privado gerencial, para uma OS. A PPP não. A PPP, o privado vai construir, o privado vai equipar com o dinheiro dele, o privado vai operar. Então o risco é do privado. E onde entra o controle do Estado? O Estado controla absolutamente todos os indicadores de desempenho. O Estado só paga aquela contraprestação, ou seja, aquela que está no contrato, a mensalidade, que pode ser até 35 anos, né, só paga se aqueles indicadores de performance eles forem absolutamente atendidos. O senhor tem saudade do Executivo, deputado? O senhor que foi governador no Distrito Federal no ano de 2010 por 8 meses? Eu diria que a minha vida toda foi no Executivo, tanto no setor privado quanto no setor público. Né? E minha experiência legislativa tem sido agora. E a gente tem procurado com muita humildade e dedicação, focado numa atividade parlamentar legislativa, mas com uma visão executiva, né? Procurando ser o mais dinâmico que a gente puder dentro dos nossos Mas o senhor quer voltar ao Buriti? Não, nunca. Eu acho que a fila anda, né? Eu assumi o Buriti numa situação especialíssima, né? Numa situação realmente de exceção. Nós que estamos aqui no estacionamento do Supremo Tribunal Federal, existia um pedido, quando fui governador, eu assumi o governo já com um pedido de intervenção federal no Distrito Federal. E então realmente era um momento de exceção onde o meu foco era tirar Brasília da intervenção, desse fantasma da intervenção. Então, acho que a fila anda e eu quero me dedicar, se Deus assim permitir, e a população, é claro, quero me dedicar a muitos projetos que eu tenho ainda para o Distrito Federal e para o país que precisam ser aprovados no Congresso Nacional. O Conversa de Fato falou hoje com o deputado federal Rogério Rosso, que eu esqueci de citar logo no começo da entrevista, é também ex-governador do Distrito Federal. De novo, muito obrigado e nós voltamos numa próxima oportunidade.